Irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, e o capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse é um texto que me intriga muito, porque é um fato que acontece logo em seguida ao batismo de Jesus. E o batismo acontece a manifestação do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que havia concebido o nascimento de Jesus. Então é esse mesmo Espírito Santo que leva Jesus para o deserto, para lá ser tentado, ser provado. E essa é uma passagem da Bíblia que sempre me intrigou, Entendeu? Sempre me chamou a atenção. Agora, através das minhas leituras, eu descobri algumas coisas que então veio de encontro às minhas expectativas. Me ajudou a entender melhor. Primeiro, que o deserto é mais do que uma indicação geográfica no texto. Como se fosse, por exemplo, um determinado local no deserto na Judéia. Uma outra coisa que eu descobri é que Jesus, aqui, ele é tentado como homem, não como Deus. Ele tem sede, tem fome, desejo de poder. Então ele é tentado em condições semelhantes às nossas. No entanto, ele resiste às tentações. Se vocês lerem o restante do texto, então vão ver como o diabo, ele oferece benefícios, humanos para que Jesus o adore. Por outro lado, no texto original, no grego, o termo diabo pode ser traduzido como acusador, como caluniador. E em todos os textos sagrados, diabo é sempre associado à ideia de um adversário, o inimigo de Deus, Satanás, como lá no livro do Apocalipse. Então significa, irmãos e irmãs, que diabo é muito mais do que a personificação ontológica de um ser, mas é tudo aquilo que é contrário a Deus, ao projeto de Deus para a humanidade, ao desejo de Deus para o ser humano, procede do diabo. Uma outra coisa que também é importante a gente entender é que o deserto, no caso de Jesus, é como se fosse uma provação da sua filiação. Ele, como filho de Deus, precisaria passar por aquela experiência. Por isso que quem leva Jesus para ser tentado no deserto é o Espírito. Ele vai ser tentado pelo diabo e quem o leva é o Espírito de Deus. A tentação, então,
no caso do texto, é um teste, um tipo de uma prova, né? Para que Jesus, então, demonstre, através da superação desse momento tão decisivo na sua vida missionária, né? Ele precisa, então, passar por esse teste. O texto diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, e a ideia que a gente tem é que esse deserto em que Jesus está, em que ele jejua 40 dias e 40 noites, é um local de provação, de tentação, mas também de muito sofrimento. Tá? Nos dias atuais, irmãos e irmãs, nós podemos entender que deserto é o lugar onde nós somos colocados à prova, não a região geográfica. É aquele local, aquela situação, aquele momento em que nós somos provados em nossa fé, em nossa confiança em Deus como nosso Pai. Mas também o deserto é o lugar do encontro com Deus. Né? Assim como Jesus encontrou Deus lá na sua tentação, na sua provação no deserto, nós também encontramos Deus no nosso deserto. Por quê? Porque o deserto também é um local em que surge o novo, novas possibilidades, novas formas de nós vivermos a nossa fé. Uma outra coisa que o texto deixa claro é que foi pela vontade de Deus que essa crise se produziu na vida de Jesus. Ele foi levado pelo Espírito. Ele foi levado por Deus àquela situação de provação. Claro, Deus não queria, irmãos e irmãs, ver se Jesus iria cair, iria desistir, né? Mas ele precisava que Jesus demonstrasse, superando a tentação, superando as provações, demonstrasse que aquele que acredita em Deus é impossível que ele caia. É impossível que ele seja derrotado pelo diabo, por Satanás, pelo acusador, né? Por aquele que tenta nos destruir. E Jesus então ele vai para o deserto, por quê? Porque ele precisa enfrentar essa situação. Ele precisa superar a situação. Ele precisa ser vitorioso nessas circunstâncias. Para então Deus não ter nenhuma sombra de dúvida de que ele é capaz de cumprir a missão pela qual Deus o chamou. Eu acredito, irmãos e irmãs, que essa quarentena que nós estamos vivendo tem o mesmo objetivo. Deus está permitindo que eu, você e todos os demais cristãos do mundo, da face da terra, de todas as igrejas, todas as denominações, Deus está permitindo que nós sejamos tentados em nossa fé e em nossa confiança. Temos ansiedades, expectativas, medo do futuro. Não sabemos como o mundo será depois da pandemia. Mas uma coisa Deus espera de mim e de você: que nós confiemos nele e somente nele. Assim como Jesus, nós devemos então enfrentar esse momento de quarentena para buscarmos a Deus, para nos aproximarmos de Deus, para fortalecermos a nossa fé e confiança nele. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a minha oração
é que tenhamos uma semana vitoriosa na presença de Deus e que possamos passar por esse nosso deserto, a quarentena, o deserto deste momento em que estamos vivendo, vitoriosos e certo de que só o Senhor é Deus. Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém.